e o alimenta a pão e água. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Pastor Leandro Correia, quando o Senhor quer nos proteger, não tem diabo que toca. Veja que o patrão está caçando a vida dos profetas, mandando matar, mas o seu funcionário vai esconder os profetas de Deus da ira do seu patrão. Então nós entendemos que o Senhor está guardando os teus profetas debaixo da barba do inimigo, e o inimigo não toca, porque quando Deus quer, é assim que ele faz. A história também se repete com Davi, quando mesmo foi caçado por Saul. Diz a Bíblia que quando Saul caçava a Davi, o filho de Saul, por nome de Jonatas, amou a Davi com a sua própria alma e a defendeu com a sua própria vida, porque quando Deus faz assim. Você lembra de Moisés? Diz a Bíblia que Faraó manda matar todas as crianças no intuito de que o libertador não viesse se despontar. Mas a irmã Joquebede, a mãe do patriarca Moisés, ela faz uma cesta de junco, coloca a criança ali, vai até as margens do Rio Nilo e coloca aquela criança. Você conhece a história, e diz a Bíblia que essa criança, ela vai parar na mão da filha de Faraó. E diz a Bíblia que agora Moisés, ele vai crescer dentro do palácio de Faraó, se alimentando do banquete de Faraó, se alimentando do leite de Faraó, do conforto do palácio, debaixo do nariz do inimigo, porque quando Deus faz é assim. Ele esconde, está escondido, ele guarda, está guardado, ele protege, está protegido. Levante a sua mão nessa noite e por 30 segundos adore ao Senhor. Você está guardado, você está protegido, você está amparado, está no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente está sobre a sua cabeça. Quantos podem sentir essa presença? Quantos podem? Só quem pode sentir, adore. Eu não sei quem está caçando o teu ministério, os teus sonhos e os teus projetos, mas eu tenho certeza que você está protegido em Deus. Eu não tenho dúvida de que você está guardado em Deus. Isso vale glória? Isso vale glória? Credores não sabem da proteção que Deus tem sobre a nossa vida, o nosso ministério e a nossa família. É por isso que os credores se manifestam para cobrar a dívida. Você precisa entender que os credores não estão fazendo nada além do que aquilo que lhe cabe, porque o credor não está indo assaltar, o credor não está indo roubar, o credor está indo cobrar uma dívida que lhe era por direito. E todos que precisam, todos que têm dívida, eles precisam receber. Se você não quer receber a sua dívida, eu não sou agiota, meu irmão, mas me dá o seu endereço, porque quem precisa receber, ele quer receber. E o dever de quem deve, meu irmão, é pagar o que se deve. O dever de quem deve, eu sei, talvez não dá para todos dar um glória, mas você pode envergar as suas costas e receber, porque vem de Deus. Então diga para a tua irmã, diga, o dever de quem deve é pagar, meu irmão. O dever de, fala isso, seja profeta, seja corajoso. Ele vai entender que não se pode dar calote, não se pode cortar volta, não se pode ser um 7-1, tem que pagar a dívida. E o credor só quer receber o que era de mergulhar, só quer receber o que lhe era por direito. Mas a Bíblia diz que aquela mulher não tinha com que pagar. Não tendo com que pagar, o credor agora faz-lhe a proposta de levar os seus 2 filhos, escuta, para serem escravos. O credor agora diz a ela que vai levar os seus filhos amados. Renove a sua atenção aqui. Você que é mãe, você que é pai, imagina o credor chegando dizendo: eu preciso levar os seus filhos, porque a lei dava direito, todos aqui sabem, quando a dívida não poderia ser quitada por direito, por dinheiro, o credor tinha direito de levar aquilo que lhe interessasse como quitação da dívida. E ele diz: eu preciso levar os seus filhos. E quem sabe aquela mãe pergunta: os meus filhos serão bons profissionais na sua mão? Os meus filhos farão faculdades na sua mão? E ele olha dentro dos olhos daquela mulher,
olhando dentro dos olhos dela, pastor Leonardo, ele diz: não, os seus filhos, a quem você amamentou, empregou amor, empregou carinho, tem tanto cuidado, as suas preciosidades na minha mão serão escravos. Amado, recebe a palavra de Deus nessa noite. Cuida daquilo que Deus te deu com carinho, cuida daquilo que Deus te deu com amor, cuida daquilo que Deus te deu com muito cuidado e apreço, porque aquilo que tem valor para você não tem valor se cair na mão alheia, não tem valor se cair na mão errada. Você não está entendendo? Valorize os seus filhos, não libere palavra de maldição contra eles. Valorize o teu casamento, valorize o nome que Deus te deu, valorize a unção que Deus te deu, porque isso na mão do credor, isso daí será humilhado. O credor quer pegar os seus filhos e fazer escravos e humilhá-los, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar que filhos seus não serão escravos, não serão escravos. Jesus disse: não lanceis as suas pérolas aos porcos. Cuida do nome que Deus te deu, cuida da moral que você tem na cidade, cuida do referencial que você é da igreja, porque tem credor querendo pegar e humilhar. Aleluia.